sobre um assunto bastante polêmico, um assunto bastante complexo, que é sobre a questão do aborto. O aborto, nos últimos dias, nos últimos tempos, tem sido um assunto muito polêmico, um assunto muito complicado, muito complexo de se falar, né, de se tratar, pois é um assunto que envolve uma série de coisas, né, envolve uma série de pessoas, visões, pensamentos, né, argumentos e como cristão, né, como estudante de teologia, o vídeo aqui é falando sobre o que a Bíblia fala, quais são as passagens bíblicas, quais são os argumentos que a Bíblia vai tratar sobre esse assunto, que é o assunto do aborto. Vamos lá? O assunto é muito polêmico e não admite qualquer solução simples, né? No terreno médico, social ou ético, religioso, quanto a essa questão, os argumentos são numerosos e complexos, né? Tanto favoráveis quanto contrários, né? Não existe uma explicação simples, partindo tanto daqueles que defendem que é pecado à luz da Bíblia, que é errado, quanto daqueles que são favoráveis, né? que, que, que são a favor a, a esse assunto, a esse tipo de atitude que é o aborto, abortar. Não é verdade? Porém, apesar de não haver qualquer solução fácil, a teologia ética, por certo modo, sugere-nos algumas diretrizes, né? Sugere alguns argumentos. O primeiro argumento e o principal, a meu ver, é que a vida é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. A vida é uma dádiva, é um presente dado por Deus à humanidade. E um feto tem vida, né? Um feto possui vida. Não vou entrar aqui na questão da origem da alma, porque isso daí é um outro assunto, né, que também não é tão fácil como se pensa, né, que existe pelo menos três argumentos sobre a origem da alma. Existe existencialismo, no caso pré-existencialismo, perdão, criacionismo e traducionismo. No criacionismo, entende-se que Deus, no ato ali da, do surgimento do feto, Deus cria a alma individualmente de cada ser humano, né? Com base em Gênesis, capítulo de número 2, sobre a criação do homem, Adão, etc. O traducionismo entende que Deus deu ao homem, dotou o homem desse poder de gerar as almas individualmente, ou seja, os pais é quem introduz, né, no feto a vida de forma, obviamente, misteriosa, de forma muito extraordinária, né? E o pré-existencialismo entende que a alma existe em um dado lugar, em um dado momento, né, no universo, ou no mundo espiritual, tal. Isso daí tem mais origem nos gregos, né, etc. Mas a questão aqui é tratar do primeiro argumento, que a vida é um dom de Deus, é um feto, o feto possui vida. Os teólogos não têm podido chegar a um acordo sobre quando o Espírito vem fazer-se presente em um feto. Alguns dizem que isso se sucede no momento da concepção. Se isso é verdade, então o aborto desfaz uma verdadeira personalidade humana, e com a única exceção da necessidade de se salvar a vida da mãe. É uma forma de homicídio, né? Ou seja, o feto ele possui vida. Nós só não sabemos em que dado momento essa vida passa a existir no feto. Mas o que sabemos é que todo feto possui vida.
né? E se a vida é um dom dado por Deus, que de fato é, logo o aborto, ele, uma vez causado pela mãe ou por outrem, por terceiros, essa pessoa está cometendo um certo homicídio. Por quê? Porque ela está matando uma vida, ela está tirando a vida de um feto, de uma pessoa que se formará, né, na concepção, tal, e etc. Então, é uma forma de homicídio, queira ou não, né, porque ela vai estar matando, vai estar tirando a vida de um feto que futuramente se tornará uma criança e, consequentemente, um adulto, e etc. Então, por isso que a Bíblia ela é contra, e nós também somos contra ao aborto, por essa questão, porque a vida ela é um dom de Deus, certo? A vida é um dom de Deus. Então, esse feto pode ser futuramente uma bênção de Deus, né? Eu falo pode ser porque depende de vários fatores, de várias coisas, mas a princípio é uma bênção de Deus, né? Vai se tornar uma bênção de Deus para os pais, para a sociedade, pode virar um profeta, pode virar um pastor, pode virar um pregador da palavra, um levita na casa do Senhor, pode ser um canal de bênção para alcançar vidas para o reino de Deus. Então, quando você tira a vida daquele feto, você está interrompendo, de certo modo, os planos de Deus, né? Um trabalhar de Deus na vida da humanidade. Né? Outra questão é a questão do sofrimento. Mesmo que o aborto não envolva exatamente um homicídio, mas eu entendo que é uma forma de homicídio, mas não é 100% homicídio, envolve o sofrimento físico. Pois estamos informados de que o feto pode sentir e muito deve sofrer ante os métodos de aborto que são utilizados, né? Não há como duvidar que é errado provocar sofrimento, mesmo que isso não redunde em homicídio. Os indivíduos e as civilizações mais avançadas interessam-se pelo bem-estar não apenas das pessoas, mas também dos animais, e declaram-se contrários à provocação de sofrimento desnecessário. Ou seja, ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Então, quando você aborta, você está causando sofrimento numa vida. E isso daí é contrário ao que a Bíblia nos ensina, né? Isso é contrário à palavra de Deus. Você está causando sofrimento naquela pessoa, né? E a gente não pode causar sofrimento em absolutamente ninguém, né? A gente tem que causar naquela pessoa bem-estar. Isso tem a ver também com o amar o próximo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Se você não quer sofrer, se você não quer se você não quer sentir sofrimento, passar por sofrimentos, né? Você também não pode causar sofrimento em ninguém, independente de quem seja um feto, seja uma pessoa de idade, seja uma pessoa já formada, seja um ser humano, independente de quem seja, você não pode causar sofrimento, porque isso não faz parte de quem nasceu de novo, de quem é filho de Deus, de quem foi regenerado. A gente não pode causar sofrimento em ninguém, ok? Então o aborto é contrário à Bíblia porque isso causa sofrimento naquele feto. Pois o feto ele tem vida, ele sente. Você não pode falar porque é um feto, tá? Isso é todo um processo, não é verdade? Então você vai estar causando sofrimento, não somente no feto, como você vai causar sofrimento em você mesmo, né? Queira ou não, você vai sofrer. Você como mãe, você vai sofrer. Você vai sofrer. Então é algo que ninguém quer, sofrer. Terceiro, a santidade da vida. O feto, mesmo que não seja humano, enquanto a alma não lhe é dada, é uma forma de vida e merece o nosso respeito, já que é o futuro veículo da alma humana. Ou seja, também é o futuro veículo de Deus, né? É uma futura bênção de Deus para a humanidade, como falei no começo do vídeo. Então, a santidade da vida, nós precisamos respeitar o feto, porque é um futuro veículo de Deus
para a humanidade. Deus poderá usar esse feto, Deus poderá usar essa pessoa como instrumento para abençoar a sua, até mesmo a vida de muitos. É uma bênção de Deus. Então, certamente deveria ser respeitado, pelo menos tanto quanto uma vida animal, que as pessoas boas e espirituais honram, procurando poupar dos sofrimentos. Quarto, é a questão bíblica e teológica. Né? Em Êxodo 21, versículo 22 ao 24, e Jeremias 1, versículo 5, indicam que a vida no ventre materno deve ser respeitada como uma vida humana. Em Lucas capítulo 1, versículo 41, diz que o beber no ventre de Isabel, isto é, João, por motivo de alegria, o que indica algo mais que uma vida animal. Apesar do corpo não ser a pessoa essencial, deve ser respeitado como um maravilhoso instrumento, produto do desígnio e, consequentemente, algo que não deve ser destruído caprichosamente. Né? Ou seja, devemos respeitar, devemos levar em consideração que Deus tem um plano para todo humano. Todos nós temos um plano de Deus. Deus nos escolheu, como diz em Jeremias 1,5, desde o ventre de nossa mãe. Deus nos escolheu. Somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Se nascemos para um propósito, para uma finalidade, para um desígnio de Deus. Né? Nascemos porque Deus permitiu que nascêssemos para ganhar almas para o reino de Deus, para sermos uma bênção de Deus. Então, porque o feto é um dom de Deus, né? A vida é um dom de Deus. Então devemos respeitar, devemos cuidar. Né? A Bíblia não nos ensina nos ensina a abortar, ensina a respeitar, a cuidar, a zelar, a amar essas pessoas que se formarão e que serão instrumento de Deus. Não é verdade? Eu sei que eu falar, né, é uma coisa, né? Eu sentir aquele sentimento, né? Eu me colocar no lugar das mães, das mulheres, é uma coisa completamente diferente. Apesar de tudo isso, a Bíblia fala sobre o perdão dos pecados. Né? O perdão dos pecados. Porque a Bíblia, eu entendo que a Bíblia abre uma exceção sobre, por exemplo, abortos que são causados por causa de estupro. Né? Às vezes, uma mulher é estuprada por um ladrão, por um bandido, né? Por alguém indesejado. E às vezes você quer abortar porque você não se sente bem. Né? Como já acontece muito. Então, a Bíblia, ela fala sobre o perdão de todos os pecados. Todos os pecados são perdoados, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todos são perdoados. Todos os pecados são perdoados. É claro que isso não nos priva de sofrermos consequência pelos nossos atos, pelos nossos pecados, porque todo pecado causará uma consequência, né, em nós. E isso nós não estamos livres das consequências, porque o que nós plantamos, nós colhemos. Mas o perdão é liberado para todos, independente das práticas, independente dos pecados que são cometidos. Lembrando, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, esse vídeo é falando sobre o que nós pensamos e o que nós achamos com base nas Escrituras, com base em argumentos filosóficos, argumentos teológicos e bíblicos.